Muito boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa. O que é que significa o fato de haver coordenação por detrás dos protestos pós-eleitorais, pelo menos na província de Gaza, de acordo com a reportagem que acaba de acompanhar no fim do Jornal da Noite? E como é que o Estado deve tratar estas constatações feitas? Isto não seria importante não fosse o impacto destes protestos. Passo a citar alguns números para percebermos a dimensão do problema. Um problema que o país vive desde o fim das eleições de 9 de outubro de 2024. Há 19 fábricas e indústrias que foram destruídas, 177 escolas que foram destruídas, 27 armazéns, 1.677 estabelecimentos comerciais, 27 hospitais, 293 edifícios públicos, 220 veículos do Estado, 164 casas governamentais que foram destruídas. Este foi o balanço que foi trazido ontem pelo Governo na sessão do Conselho de Ministros que aconteceu na província de Cabo Delgado. Comigo, esta noite, para analisar as constatações feitas na província de Gaza, estão Anísio Bonaissa, analista político. Boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa. E Mukhtar Abdul Karimo, economista. Boa noite aos dois, bem-vindos. Anísio, vou começar consigo. As constatações são estas. Muitas vezes nos perguntávamos o que há por detrás dos protestos. Do ponto de vista de intenções, quem protesta diz que reclama dos resultados eleitorais até as condições socioeconómicas de vida dos moçambicanos, mas uma das respostas surge agora, a coordenação por detrás. O que é que isto significa? Bom, muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os telespectadores em casa e os colegas aqui no painel. A ideia básica, se queremos perceber tudo isto, é preciso primeiro olhar para a conjuntura, a vida do país atualmente. É preciso fazer um recuo para buscar elementos históricos que podem dar-nos mais informação sobre as dinâmicas daquilo que está a acontecer atualmente. Para mim, de modo particular, se formos a buscar elementos históricos que nos trouxeram aquilo que nós vivenciamos hoje, não tenho muita surpresa. Tanto é que em vários momentos, quando nos chamaram para fazer comentário, sempre percebeu-se que a ideia não era tão espontânea assim das manifestações. E a própria STV fez alguns documentários ou fez algumas reportagens do processo das manifestações, o momento mais quente das manifestações, quando o grande debate era sobre questões eleitorais. Então, lá já eram mostrados alguns elementos que definitivamente podiam nos ter conduzido a essa situação. Agora, o estranho que podia aparecer hoje à mesa para discussão é: por que Gaza? E esta questão tem que ter uma resposta. Encontra alguma resposta para esta questão? Eu não estou proibido de ter respostas definitivas, porque em academia nós temos várias suposições, nós temos várias hipóteses que colocamos na mesa em função das possibilidades. Então, Gaza sempre foi assumida como o bastião da Frelimo. Existe um grupo, ou pode existir um grupo, que queira trazer a ideia de contestar esta grande colocação de Gaza como bastião da Frelimo. Mas Gaza é apenas o ponto em que a nossa reportagem visitou e traz esta matéria, mas os protestos acontecem um pouco por todo o país. Para quem faz uma avaliação, as amostras que nós temos pelas notícias que vocês trazem, definitivamente Gaza é o bastião das manifestações hoje. Há pouco tempo atrás, Maputo liderava, mas hoje, Gaza. Então, há questões que pode não ser somente esta filosofia que eu coloco aqui. Há muitos outros elementos que precisamos colocar na mesa e avaliar a cada um para perceber certas nuances que muito provavelmente não estão na peça. Então, estas manifestações, e começar por Gaza, devem ser percebidas
para além de todo um quadro reivindicativo de condições de vida, como também no período quente das manifestações, sempre foi colocado de que a dita verdade eleitoral e questões de âmbito eleitoral não é o que determinava as manifestações de Maputo e noutros cantos do país. E deste ponto do país, Gaza, hoje, também não podemos dizer que as manifestações têm como móvel especificamente o custo de vida. Por quê? A própria reportagem, alguém conversava ainda hoje sobre os mecanismos de como é formado o preço. Por que se manipula o entendimento comunitário sobre o preço para fazer a dita vandalização ou contestação? Pois. Veja que os economistas entendem bem a lógica da mão invisível, a formação do preço, oferta-procura, que determina que aquele que manifesta definitivamente não tem essas lógicas. Bonaissa, vamos aprofundar ainda a análise. Por agora, registro e anoto o fato de ter dito que esta coordenação não lhe surpreende, não, mas consegue tirar algum significado para o contexto que estamos a viver do fato de haver esta coordenação? Bom, o significado para mim olha para as eleições políticas que já foram colocadas a partir do chefe de Estado, que esta coordenação tem em vista desestabilizar o tecido econômico-social. Isso sabota não só a economia, mas a governação como tal. É um objetivo político e não social. São essas nuances que nós temos que colocar na mesa e começar a discutir os elementos que de facto podem dar substância a um argumento ou a outro. Então, há componente social, respeita-se que o país vive momentos difíceis e que o custo de vida é alto, definitivamente, mas que há elementos muito profundos que levam-nos a perceber igualmente motivação política de desestabilização e constrangir toda uma ação governamental, também é claro, definitivamente. Pois, volto a si, Mukhtar Abdulkarim, mais uma vez, bem-vindo. A sua leitura inicial a todas estas constatações que foram feitas por esta reportagem e o seu significado. O Bonaissa dizia que são elementos que fundamentam a ideia de uma intenção de desestabilizar o país. Vê estes elementos quando olhamos para estas constatações? Boa noite, tio. Obrigado pelo convite. Boa noite, caro colega de painel e telespectadores. Eu vou começar por usar uma expressão que um nosso governante usava e que é importante para o que eu vou dizer a seguir, que já faleceu, que dizia que se tu não matas a cobra quando pequena, depois de crescer, dificilmente consegues controlá-la. E eu vou explicar porque começo por dizer isso. Respondendo à sua questão, eu pessoalmente fico surpreendido pela forma como está a ser coordenado agora, como estão a ser coordenadas as manifestações agora. Eu não esperava, pessoalmente, que houvesse esse tipo de sincronia com coordenadores, com comunicação, com contas divulgadas para depositar valores para poder satisfazer este tipo de movimento. Portanto, pessoalmente eu tenho uma opinião contrária e surpreende a forma. Esta forma é organizada demais para o propósito apenas político. Não há dúvida que o político que está lá, e se esteve desde o início das manifestações, que o foco principal, como o colega referiu, tinha a ver com a contestação do resultado das eleições. Mas, hoje, quase que não se fala das eleições. Não se fala. Pouco ou quase nada se fala. Fala-se do custo de vida. Mas o custo de vida já estava embebido nas manifestações iniciais. Só que o que saía para fora era o recente resultado das eleições. Agora esqueceu-se o resultado e o povo vai buscar aquilo que lhe preocupa ou que sempre lhe preocupou, que é o nível de custo de vida. Daí a minha grande surpresa pela forma como estão a ser coordenadas e muito preocupante. A sua surpresa é a coordenação neste momento ou a coordenação desde que a causa fundamental ainda eram os resultados eleitorais? Não, a coordenação neste momento e na forma exemplificada pela vossa reportagem. Esta modalidade é muito organizada ou organizada demais e deve preocupar. Pois, Mukhtar,
Como é que o Estado deve tratar este assunto, tendo em conta estes elementos de coordenação que são agora expostos? Tio, da última vez que por acaso estive num debate com o colega também aqui de painel, eu usei ou utilizei alguns argumentos ou opiniões muito pessoais e eu não vou deixar de dizer exatamente o mesmo que disse na semana passada, mas desenvolvendo um pouco mais. Como é que o Estado deve pagar neste